renova-nos nessa noite, Senhor, em fé, em confiança. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Declare isso essa Não noite. seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé, e se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Levanta tuas mãos. Seus inimigos Declare. cairão, nosso Deus é mais forte. Declare essa declaração Tudo de fé. Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em Nosso Deus, aleluia, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso
em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Levanta uma das tuas mãos e diga: nesta noite eu declaro que eu sigo confiando em Deus. Diga: eu continuo dependendo de Deus, ainda que as coisas ainda não aconteceram. Diga isso. Deus não mudou, Ele é o mesmo, e eu confio nele, e eu enfrento todas as trevas em nome de Jesus. Diga isso. E declaro vitória na minha vida. Diga isso esta noite. Declaro vitória na minha casa, vitória no bairro que eu moro, na cidade que eu moro, nesta nação. Toda nuvem de trevas pode ser retirada em nome de Jesus Cristo. Fora todo mal, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ele venceu, Ele venceu. Ele venceu a morte, as trevas. Levanta tuas mãos. Vamos dizer os inimigos. Muito forte essa parte da letra. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Outra vez. Amanda, seus inimigos. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Ele é mais forte. Tudo Ele pode. Ele não mudou. Mais alto nome. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiar em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Dependemos de ti, Deus, confiando. Confiamos em ti, Jesus. Confiar em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. A minha vitória e a tua vitória não é feita hoje nem agora. Já foi conquistada 2000 anos atrás. Hoje é só uma questão de fé no nosso coração e de confiança naquilo que já foi feito. Por isso, nesta noite, nós recebemos vitória pela fé em Cristo Jesus. E nós declaramos vitória sobre a tua vida, vitória sobre a tua casa. E todo esse tormento que está aí, toda essa dúvida que está aí, toda essa contrariedade, Deus está falando no meu coração, que existe essa oposição, sai pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Diga a pessoa do outro lado: Deus te dá vitória cada vez mais. Aleluia. Ao sentar, abra a Bíblia em Marcos capítulo 11. Há poder em Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo esta noite. Deus está aqui. Se Ele esteve conosco até maio, Ele estará conosco junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Amém, irmãos? Digam todos: Ebenezer. Até aqui, diga isso. Tem nos ajudado o Senhor. Aleluia. Vamos ler Marcos capítulo 11, verso 12 e 14, depois do 20 ao 23. Diz assim as Escrituras para nós nessa noite. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome Jesus e ele estava com seus discípulos, né? E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas
porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Verso 20. E passando eles pela manhã, ou seja, do dia seguinte, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: digam todos, tende fé em Deus. Tende a fé que vem de Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa... Não, era até o 24, né? Preste atenção, vamos meditar aqui no verso 22, no verso 23. Jesus, naquele momento da vida dele com os discípulos, quando no dia seguinte ele vai ali para estar com os seus discípulos, acontece algo interessante. Não que Jesus já não soubesse, mas que eles ainda, os discípulos ainda não tinham enxergado. Quando eles passaram, eles viram que aquilo que Jesus tinha dito tinha acontecido. Digam todos, há poder, ainda hoje, nas palavras de Jesus. Diga, tudo que eu preciso na minha vida é uma palavra de Deus, é uma palavra de Jesus. Amém? Toda e qualquer situação, circunstância, pode ser mudado pela palavra de Deus. Mas aqui Cristo estava lançando uma base, um fundamento. Eles, depois que os discípulos, junto com Pedro que falou, os demais também viram que aquilo que ele tinha dito tinha acontecido. Ele fala uma coisa muito interessante para mim e para ti. Parece que estamos vivendo dias em que as coisas parecem que não vão mais florescer. Parece que as coisas não vão mais acontecer. Seja na família, seja na vida profissional, seja a nível de nação, seja a nível de trabalho. Viemos aqui nessa noite para dizer, Cristo tem poder, meus irmãos. A palavra dele não mudou. Ele continua salvando, curando e libertando e transformando as vidas. E naquele momento, Jesus, ao ver os seus discípulos, ele diz uma coisa interessante no verso 22 para eles. Tende fé em Deus. Diga para a pessoa que está do lado, isso é válido até hoje. Muitas pessoas nesses dias colocam sua confiança em tantas outras coisas e não colocam em Deus. A fé genuína, a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé que vem de Deus, que é um dom de Deus, que é semeado no meu coração, que a Bíblia diz que cada um de nós tem recebido pelo menos uma porção dela. A verdadeira, a genuína, não é em figas, não é em lugares sagrados, não é nisso nem naquilo, é na pessoa de Deus, através do que Ele fez em Cristo Jesus, naquela cruz. As trevas não gostam disso, o maligno não gosta disso, porque enquanto ele consegue distrair o coração de uma pessoa e levar ela a confiar em outras coisas que não seja esta fé que Jesus está falando, ele se sente bem. Mas quando nós descobrimos a verdadeira fé, ela abre os nossos olhos, ela nos liberta, nos cura, nos transforma e nos faz ver que estávamos errados. E me chama a atenção, Jesus ele estava curando, libertando, fazendo muitas coisas, e ele não disse tende fé em mim, ele disse tende fé em Deus. A base da vida de Jesus é que ele confiava que ele tinha um pai que cuidava dele. E nós como igreja nesses dias nós temos que ter esta confiança. Nós temos um pai que cuida de nós e sabe todas as coisas, nunca deixou a nós e não vai nos deixar. Se o meu pai me abandonou, se a tua mãe te abandonou, se a minha mãe me abandonou, se teu pai te abandonou, Deus nunca esquece de nós. E agora eu quero te dizer que tu estás
por meio de Jesus Cristo, fazendo parte de uma família, de um pai que nunca vai te decepcionar, nunca vai te frustrar, nunca vai virar as costas para ti. Ele te ama. Diga a pessoa do outro lado: tenha fé nesse pai amoroso. Tenha fé nesse pai cheio de bondade, de misericórdia. Amém, irmãos? Amém mesmo? Mas a Bíblia nos fala uma coisa interessante. Que Cristo Jesus, ao estar ali com eles, ele vinha da cura de um cego, ele vinha da entrada triunfal, ele vinha da purificação do templo. E em todos os momentos em que Jesus andou com os discípulos, ele proferiu palavras. E o que a Bíblia diz? A fé vem por ouvir. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não tem como desassociar a verdadeira fé da palavra de Deus. Não tem como desassociar Deus da sua palavra ou a palavra de Deus do seu caráter. Deus é o que é, mas Deus também é o que Ele fala. Lá em Isaías tem um verso que diz assim, parafraseando: tudo que eu penso, Deus dizendo, isso eu executo. Tudo que eu falo, eu cumpro. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. A fé genuína vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que falamos a fé genuína? Porque hoje existe muitas religiões. Cada uma fala de um tipo de fé. Cada uma fala de como você deve crer para ser abençoado. Mas eu me lembro agora, ao assistir o vídeo do Billy Graham sobre a cruz. Quem já assistiu esse vídeo? Ali tem uma moça testemunhando que ela vivia, já falei isso aqui, vou repetir de novo. Ela vivia muito bem com a mãe, com o pai e também com o seu irmão mais novo. E o pai vem a falecer e a mãe casa de novo. E entra um novo homem dentro da casa. E a mãe não foi feliz, ela casou com um homem irado, casou com um homem brabo. E um dia um espírito maligno tomou a vida desse homem. E ele bateu tanto no filho daquela senhora e no irmãozinho mais novo, daquela jovem, ela testemunhando, que ele veio a falecer. Entrou um ódio no coração dela, entrou uma indignação no coração dela contra Deus. E ela disse: que Deus é esse que permite que a minha mãe fique viúva? E agora, quando a gente pensava que ia ser feliz, esse homem entra aqui dentro de casa e faz uma brutalidade dessa. E ela diz que indignada, irada, ela foi por todas as religiões. Buscou aqui, buscou ali, buscou lá. Até um dia em que alguém falou de Jesus para ela. E ela disse: aí eu entendi que só Jesus é a pessoa certa para a gente crer, porque foi o único que me libertou e não foi as religiões. E ela foi liberta e conseguiu tirar do coração dela aquela mágoa, aquele rancor. Eu quero dizer para ti hoje à noite: leia mais a palavra de Deus, leia mais a Bíblia, dá mais crédito à palavra de Deus, porque fé é resultado na hora da luta do quanto nós temos a palavra de Deus dentro de nós. E a própria Bíblia diz lá em Hebreus 11:1, fé é certeza, fé é convicção. Quem está esperando algo aqui maior de Deus ainda na sua vida? Fé é certeza daquilo que esperamos, e a convicção, a prova daquilo que nós não vemos. Mas nunca, nunca, jamais, nunca, jamais esta árvore teria secado se Cristo não tivesse falado uma palavra. Eu pergunto para você e para mim, como já temos feito essa pergunta muitas vezes: quando que essa árvore secou? Quando eles viram ou quando Cristo falou? Quando Cristo falou. Onde está a minha vitória e a tua vitória? Quando nós conseguimos ver com os nossos olhos
ou nós declararmos nesta noite: eu creio no que Cristo diz, eu creio que Ele fez por mim naquela cruz, há muito tempo atrás. Eu tenho uma palavra de Deus para te dar nesta noite. Deus já falou contigo, e no dia que Ele falou, aquilo já aconteceu no mundo espiritual, e os teus olhos naturais vão ver. Não desista, não desanime. Já foi dito aqui isso essa noite. Entre a promessa e o cumprimento dela existe um tempo em que a minha fé e a tua fé é provada. Diga para a pessoa que está ao teu lado: continua crendo na palavra de Deus. E o que acontece? Vem as situações difíceis, vem as circunstâncias adversas. Verso 23, fala do monte. Fala do monte. Monte aqui representa algo que a gente não consegue passar. Para diante de um paredão, que nem aquele que tem ali em Sapiranga, né? Ali onde se pula de asa delta, que eu nunca lembro o nome daquele morro, Ferrabras. Para diante daquele paredão ali, você vai dizer: jamais vou conseguir, jamais vou conseguir. Assim é muitas vezes a nossa vida. É uma enfermidade, é uma dificuldade ali, é um desafio aqui, é outro ali. Mas olha a sequência do ensino e da verdade de Jesus. Olha como ele continua depois que ele diz: tende fé. Em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte. Disser o quê? Disser o quê? Palavras geradas pelo poder do Espírito Santo na minha vida, que é a palavra de Deus vivificada. Quando eu leio, creio, medito e me rendo naquilo, essa palavra se torna a minha vida. Se eu tiver a palavra de Deus dentro de mim, escutem bem isso, na hora do problema, eu não vou ficar falando do problema, eu vou proferir a palavra de Deus contra aquele problema, e ele vai ser dissipado, meu querido e minha querida. O que acontece quando nós não estamos cheios da palavra? Nós falamos do problema, nós falamos do tamanho da montanha, nós falamos do tamanho da dificuldade. Pai, seja um homem de fé, e a tua fé vai fazer a tua família vencer. Mãe, seja uma mulher de fé, e a tua fé vai fazer a tua família vencer. Professor, patrão, funcionário, pastor, líder de louvor, seja uma pessoa de fé que profere a palavra de Deus, e muitos vão vencer. O que disse o apóstolo? Eu criei, por isso eu falei. Eu criei, por isso eu falei. Deus tem nos levado a falar e ministrar sob confiança. Diga à pessoa do outro lado: fale a palavra de Deus. Se alguém disser a este monte, diga à pessoa do outro lado: o que remove as montanhas é o poder de Deus, que flui através dos teus lábios, com palavras de confiança. Louvar a Deus é proferir palavras de confiança. Adorar a Deus é proferir palavras de confiança. Ainda que eu morra, disse Jó, eu vou continuar crendo em ti. Amaldiçoa esse teu Deus, esquece desse teu Deus. Porventura, não faria ele o bem para mim, mas também não faria o mal. Eu vou continuar confiando, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu continuarei confiando em Deus. Amém? Feliz o homem que põe a sua fé no Senhor e não tende o seu coração para a arrogância, para a soberba, para o conselho do ímpio. Mantenha fixo em Deus. Enquanto estávamos adorando aqui nesta noite, eu e meu colega ali estávamos bem compenetrados em Deus. E eu sei que Deus falou comigo como Deus falou com ele. E o que Deus falou comigo é isso: se vocês mantiverem os olhos fixos em mim, vocês vão ver a minha palavra agindo na vida de vocês.
Não deem lugar para distração. Não deem lugar para distração. Não deem lugar para distração. Olhem firmemente. Um corredor, por melhor que seja, ele pode perder a corrida para o outro que está mais perto dele, por um simples olhar para o lado. Assim diz o Senhor para mim e para ti: não te distraia com nada que está aí querendo chamar a atenção. Mantenha teus olhos fixos em mim, pois eu sou o autor e consumador da tua fé. E a palavra que eu tenho dado no teu coração vai fluir na hora certa dos teus lábios, e este monte vai sair. Quem crê nisso? Deus está enchendo o nosso coração de confiança. Tem de fé em Deus, Ele nunca falhou. Diga a pessoa do outro lado: o que move as montanhas, diga outra vez, é o poder de Deus, mas é também as palavras que saem dos teus lábios. Qual é o monte que está diante de ti, diante de mim nesta noite? Em nome de Jesus Cristo, nós lançamos uma palavra de Deus sobre isso. Oh Deus, em nome de Jesus. Não há demônio que aguente o poder da palavra de Jesus Cristo. Não há força maligna que resiste à presença de Jesus. Diz que a Bíblia que quando Jesus chegou naquela cidade, naquela região de Gadara, havia um homem extremamente possuído, violento. Gente, presta atenção nisso. Não havia correntes que seguravam aquele homem. Diz que ele passava a noite gritando, berrando, uivando e se machucando com pedras, e morava no cemitério, entre os sepulcros. E quando Cristo chegou naquela região, aleluia, a palavra viva, o verbo, Deus encarnado em Jesus. Quando Jesus chega naquela região, esse homem violento, possesso, endemoniado, sentiu a presença de Jesus. Eu quero declarar e profetizar nesta noite: todo parente possesso, todo parente dominado, todo parente com problema sério, vai sentir a presença de Jesus. E por mais que ele esteja endemoniado, ele quer ser livre. E esse homem queria ser livre, e ele, ao sentir a presença, ele correu em direção a Jesus, e a palavra de Jesus libertou ele. Porque você e eu estamos aqui nesta noite, nós somos libertos pela palavra de Jesus. Disse Deus: haja luz, e houve mais trevas. Não, houve luz. Houve luz. Diga a partir de hoje ainda mais, diga isso: eu vou lançar a palavra de Deus, desse Deus que é perfeito, poderoso, amoroso, que disse: haja luz e houve luz. Eu vou acreditar no que Jesus está dizendo, e eu vou dizer a este monte: sai, em nome de Jesus Cristo. Diga a pessoa do outro lado: para todo problema na tua vida, Deus tem um texto bíblico para você crer e ter vitória. Diga de novo: para todo problema na tua vida, Deus tem um texto bíblico para você acreditar e ter vitória na tua vida. O que continua dizendo? Ergue-te, vai falar, ergue-te, lance no mar. E diga para a pessoa do outro lado: não duvide no teu coração. Aqui está a chave. Aqui está a chave. O que é uma chave? A chave é aquilo que abre algo ou que fecha algo. Sim ou não? Se você perder a chave do carro hoje, você vai lá botar o dedo e não vai pegar. Você pode passar a noite ali, pega. Alguém pode dizer para ti: não é cachorro, para de gritar. Pega. Diga: a chave para continuar crendo é não dar lugar para dúvida. E não duvidar aonde? No coração. Preste atenção. A fé é um dom de Deus que não está
mas é a palavra de Deus revelada pelo Espírito que tomou o meu coração. Tomou o meu espírito. Ou seja, aquilo se tornou vida da parte de Deus para mim. Eu conheço um homem que creu na palavra de Deus, que estava sentado num banco de uma praça e levantou os seus olhos e viu um prédio grande lá em cima, uma escrita. E Deus naquele momento disse para ele: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele lembrou: estou passando necessidade, estou vendendo minhas roupas para comprar leite para os meus filhos, estou em desafio. Ele olhou aquele prédio grande, viu lá em cima um nome: Companhia União de Seguros Gerais. Quem lembra? Lá em Porto Alegre. E Deus para ele: quem crê em mim vai ter vida e vida em abundância, inclusive espiritual, emocional, saúde e financeira. E Deus para ele: entra lá dentro que eu vou te dar emprego. Sabe o que ele fez? Levantou, chegou lá e disse assim: boa tarde, vocês estão precisando de vendedor? Ah, sim, estamos. E foi, e ganhou. E passou um ano, ele se tornou o maior vendedor de seguros da companhia. E Deus abençoou ele e ele abençoou seus filhos. Esse era meu pai. Assim meu pai se tornou corretor de seguros. Porque ele creu na palavra de Deus. Meu sogro, um dia estava orando na Suécia. E sentiu no seu coração de que Deus estava chamando ele para ser missionário no Brasil. E ele pegou um mapa, né? Foi isso? Não foi? Como é que ele descobriu que era Porto Alegre? Ele veio aqui em Porto Alegre. Ele veio até aqui sem conhecer nada. Primeiro ele desceu no Rio e Deus disse para ele: não é aqui no Rio. E ele veio e trouxe a esposa e 6 filhos. A minha esposa tinha só 3 anos de idade. E Deus abençoou ele de tal maneira que até o dia de hoje nós ouvimos testemunho de pessoas que foram curadas, salvas e libertas. E ele vai fazer 89 e ele está vivo e dando glória a Deus. Diga a pessoa do outro lado: hoje à noite, tenha fé em Deus. Não duvide dele. Esta fé vai ser uma herança incrível para toda a geração que vem depois de ti na tua casa. Por que Jesus disse para os discípulos: tende fé em Deus? Porque ele ia morrer, gente. Ele ia ficar 3 anos só com ele. Mas ele sabia que era o poder de Deus que ia ressuscitar ele dentre os mortos. Por isso ele disse: tende fé em Deus. E ele diz para mim e para ti nesta noite: eu subi, disse Jesus, mas quando eu subi, eu enviei sobre vocês o Espírito da fé. O Espírito Santo é o Espírito de fé, é o Espírito de convicção, é o Espírito de certeza. O Espírito Santo não gera dúvida no coração de ninguém. E eu quero dizer para ti nesta noite: você vai ser liberto de toda dúvida. E Deus vai tomar o teu coração e a fé vai dissolver essa dúvida. E você vai continuar crendo, porque a Bíblia diz, esse texto não para: não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O que você tem dito para esse monte, mas também o que você tem dito sobre a tua vida? Ah, eu sou
Não adianta mesmo. Eu sou assim, meu pai era assim, minha mãe era assim. Então eu sou assim também e eu não vou mudar. Não. Escutem. Tende fé em Deus. Se vocês falarem a fé que vem de Deus contra os problemas, não duvidar no coração. Mas olha que interessante. E crerem que se fará o que diz. Diga a pessoa do lado, Deus faz a parte dele. Mas você tem que fazer a tua parte. A fé, ela se expressa. A fé, ela dá passos de fé. Quando nós pegamos esse salão aqui, parecia impossível nós ter. Mas nós demos um passo de fé. Eu quero dizer para ti hoje à noite, você vai dar passos de fé e Deus vai te abençoar e tu vai abençoar os teus filhos. Diga a pessoa do outro lado, não vai te faltar nada, crê em Deus. Tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo em oração que vocês pediram, crendo no coração de vocês, vai acontecer. Diga a pessoa que está do outro lado, tenha fé em Deus. Não dê lugar para dúvida. Aprenda a falar palavras de fé. Confiar nele. Move-te pela fé. Levanta-te nesta noite pela fé. Vença pela fé. Destrua o inimigo pela fé. E você vai ser abençoado na tua vida. E teve um homem chamado Pedro. Abra a Bíblia, Mateus capítulo 14. Verso 22 a 33. Uma história muito conhecida por você e por mim. Que andou em cima das águas. Andou, mas não apenas andou em cima das águas. Ele andou em cima da palavra de Deus, que encheu o coração dele de fé. Jesus, ele vinha fazendo milagres e multiplicou os pães e os peixes. E ele viu o mar da Galileia, né? Ou o lago, como querem. E chamou os discípulos e disse, olha, entre nesse barco e vão indo. Vão indo que eu já vou depois. Eu vou ficar aqui orando. E lá no meio do mar da Galileia, levanta-se um temporal. Na quarta vigília da noite, veio um temporal com ondas fortes e com vento forte. E aquele barco ia afundar. E eles, tremendo de medo, achando que eles iam morrer, Jesus vem ainda caminhando sobre as águas. E eles acharam que era um fantasma. Mas o que diz o verso 22? Jesus falou aqui ou não falou? Diga a pessoa do outro lado, antes que o vento contrário aparecesse, Jesus tinha falado com eles. Deus está falando comigo e contigo, para que quando a dificuldade chegar, nós não venhamos a ter medo. Melhor, não ser dominado pelo medo. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele caminhou na segunda palavra que Jesus tinha proferido a ele. Jesus disse duas coisas bem simples. Sou eu, tem de bom ânimo, não tem mais. Jesus já tinha falado, gente.
passem adiante para o outro lado. Mas veio a dificuldade. A dificuldade gerou medo. Por quê? Porque eles deixaram de ouvir a palavra que gera fé para vencer na hora da dificuldade. Mas Deus é tão bom contigo e comigo, e como foi com eles, que nos dá uma segunda chance. E quando eles pensaram que era um fantasma, Jesus levanta a voz, e eles reconheceram que era a voz de Jesus. Então, Jesus disse: sou eu, não temais, tem de bom ânimo. O que Jesus estava dizendo para eles? Tem de bom ânimo. O que ele estava dizendo? Continue crendo. O que é o desânimo? É a incredulidade. O que é o desânimo? A falta de fé. Também é. Tem de bom ânimo, ou seja, continue crendo. Sou eu. Jesus disse para mim e para ti: eis que estou contigo todos os dias. Não importa a tempestade, não importa o desafio, aquilo que eu falei na tua vida vai se cumprir. O que disse Jó? Antes eu te conhecia, só de ouvir falar. Está chegando a hora em que eu e você devemos buscar mais a Deus e ter a nossa fé própria, ter a nossa própria experiência com Deus. Antes eu te conhecia de saber que tu tinha tocado um cunhado meu, que tu tinha tocado ali, mas agora não, Senhor. Agora eu te conheço, meus olhos te veem, agora eu tenho uma experiência. Tu tocou minha vida. Eu aceitei a ti como meu Senhor e Salvador. Tu perdoou meus pecados. Eu fui liberto do medo, da angústia. Aleluia. Eu entreguei minha vida para ti. Jesus estava dizendo: tem de bom ânimo. Não deixe de crer. Igreja, não deixe de crer em 2017. Continue crendo até a volta de Cristo. Ele está dizendo: eu não mudei, sou eu. Eu sou o mesmo. Aquele que mandou vocês correr a corrida da fé, sem embaraço algum, eu estou com vocês. Aquele que começou a obra em vocês, sou eu não terminei. Tem de bom ânimo, continue crendo. Diga a pessoa que está do outro lado: continua crendo. Para de ver o tamanho da dificuldade, continua crendo. E ele diz: não temais. Mais uma vez, não deixe a incredulidade, não deixe a dúvida, não deixe o medo. E prontamente Pedro salta e diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E digam todos: e Pedro caminhou sobre o problema que estava para destruir eles. Imagina quando Pedro desceu, gente, o vento ainda não tinha parado. Já imaginou que ondas que tinham ali? E ele caminhou sobre as águas. E o que fez ele caminhar sobre as águas? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Tende fé na minha palavra. Deus está dizendo para mim e para ti hoje à noite. E não duvide no coração. Esta palavra vai tomar o coração de vocês. E através desta palavra vocês vão viver ela, vocês vão falar ela, vocês vão cantar ela, vocês vão adorar ela. E esta palavra vai fazer vocês caminhar sobre os problemas. Eu estava orando lá em casa, e quando eu li isso aqui, Deus falou: diz para a igreja nesta noite: creio em mim, que vocês vão caminhar sobre os problemas. A onda e a água era o que estava com o vento destruindo eles. E Pedro, porque creu na palavra, caminhou sobre os problemas. E quando ele tirou os olhos da palavra,
ele novamente começou a submergir. Mas Deus dá uma terceira chance. Deus nos ama e não desiste de nós. E pega ele pela mão e coloca ele. Ambos sobem para o barco e cessou o vento. A fé não nasce pronta. A fé não nasce pronta. A fé é um desenvolver diário. E a fé precisa das dificuldades. A fé precisa ser provada. Tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. É o texto bíblico de Tiago. E assim, essa fé vai ser limpa, purificada. 3 vezes, pelo menos na vida de Pedro aqui, 3 vezes, ele ouviu Deus dizendo: passe em alta margem. E veio o problema. E ele esqueceu. E aí Jesus aparece e diz: tem de bom ânimo, continua crendo, Pedro. Sou eu, não temas. Se és tu, então fale comigo. E Jesus diz: vem. E ele creu novamente na palavra. Eles creram, por isso eles entraram a primeira vez no barco. E aí quando ele creu na palavra, ele caminhou sobre as águas. Aí ele botou os olhos na dificuldade, na força do vento novamente, e começou a afundar. Mas Jesus disse: tu vai aprender. Tu não vais ser mais homem de pequena fé. Eu vou te levantar, rapaz. Eu vou te erguer. E lá, depois da minha morte, eu pergunto para vocês aqui: Jesus sabia todas as coisas ou não sabia? Sabia. Sabia até que Pedro ia negar ele depois. Mas ele não desistiu. E Jesus olhou e disse: tu não vai ser mais homem de pequena fé. Tu vai passar por outras circunstâncias na vida e tu vai aprender a deixar de confiar em ti mesmo. Tu vai confiar em mim. E quando a igreja começar, eu vou te levantar. E na primeira pregação que tu fizer, eu vou salvar milhares de pessoas. Deus não chama gigantes. Há um homem que marcou a história da igreja. O nome dele, eu vou dizer certinho para não errar, se chama Hudson Taylor. Deus não precisa de grandes homens de fé, Hudson Taylor diz, mas sim de homens com fé num Deus grande. Quando os apóstolos começaram, eles começaram cheios de desafios e de problemas na vida deles. E eles foram sendo tratados e mudados. E entenderam: Deus não está chamando homens grandes, que confiam no seu próprio conhecimento, nos seus recursos. Deus está chamando homens simples, que creem num Deus grande. Hudson Taylor foi um desses homens. Pesquise ele na internet, leia a biografia dele. Você vai ser enriquecido, você vai ser abençoado. Por que eu falo de Hudson Taylor? Porque a fé não parou. E hoje eu e você podemos entrar na lista de Hebreus 11 e continuar na lista dos heróis da fé. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Mas Deus fala ao meu coração. Tem muita gente aqui com dúvida. Tem muita gente aqui que o vento e a chuva, a tempestade está pegando. E o medo bateu. Mas eu não desisti de ti. Por isso eu te trouxe aqui nesse culto hoje à noite, para falar novamente de fé para ti, para tu te reerguer e caminhar sobre os problemas. Deus é poderoso
E Ele está aqui. E Ele está aqui. Curva a tua cabeça. Diga, eu renuncio hoje à noite a dúvida, o medo e a insegurança. Diga, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Assim como tiveste paciência com os Teus discípulos, obrigado, porque Tu tens paciência comigo. E hoje à noite, uma vez mais, eu quero ouvir Tua palavra, falando dentro do meu coração. Não temas, tem bom ânimo, eu continuo Te amando, eu continuo olhando com amor para Ti. Assim sentado, diga, eu entrego a Ti, Jesus, a minha vida. Diga, eu sujeito a Ti a minha vida. E nesse culto de fé, eu declaro, Tu és meu Salvador. Tu és meu Senhor. Se tem alguém que precisa de Ti, diga isso. Sou eu. Meu coração recebe a Ti com alegria nesta noite. E diga, confesso que sou um pecador, mas que agora, por meio de Jesus Cristo e a minha fé nele, eu sou um pecador perdoado, mudado e transformado. Mantenha teus olhos fechados e diga, e agora, Tu sabes, Deus, o problema que eu preciso caminhar por cima dele. Diga, eu confio em Ti. Diga, eu confio em Ti. Agora, em nome de Jesus. Assim como Cristo tomou aquele homem pelas mãos, eu declaro Deus tomando a tua vida pelas mãos. Se você crê nesta noite que Jesus pode te fazer, pela sua palavra, gerar uma fé verdadeira no teu coração e tu caminhar sobre esse problema, aonde tu estás, fique em pé pela fé em nome de Jesus. Tudo é possível. Se Podes crer. com os teus olhos fechados, declara essa noite. Tudo é Possível. Se podes crer. fé, move. Fé move a mão de Deus. Fé na sua palavra viva. Fé em sua palavra viva. Tudo é possível. Se podes crer. Fé move a mão de Deus. Fé move a mão de Deus. Fé em sua palavra viva. Tudo é possível. Se podes crer. Levanta a tua mão direita e diga, nesta noite, pela fé, eu dou passos de fé. Diga, e eu declaro agora, sobre este monte, declaro sobre este problema, sobre esta situação, Cristo é maior do que isso. Cristo já venceu isso naquela cruz. E
Diga, e hoje pela fé, eu sei que eu não posso, eu sou pequeno, mas eu creio num Deus grande. Diga, e eu dou uma palavra de ordem: problema fora, doença, maldição, engano fora. Diga, eu levanto minha voz, levanto minha mão como um ato de fé e digo, em o nome de Jesus, te dou uma ordem, trevas, sai da minha casa, sai da minha casa. Agora rompa essas cadeias. Aí está, cai essas cadeias agora nessa família, cai essa cadeia nesse lar agora. Força maligna, Cristo te derrotou naquela cruz. Tua força não é nada diante da palavra de Jesus. Eu te dou uma ordem: sai desse lar, sai desta casa. Encantamento, bruxaria, maldição financeira, doença, enfermidades de geração em geração, divórcio, separação, para isso agora, em nome de Jesus Cristo. Fé move a mão de Deus. Levanta a tua voz e declare: fé move, fé move a mão de Deus. Palavra, fé em sua palavra viva. Aleluia, aleluia. Tudo é possível. Podes crer. Podes crer. Fé move a mão de Deus. Fé em sua palavra viva. Tudo é possível se podes crer. Levanta a tua mão direita e diga: Jesus, me ensina a caminhar sobre os problemas. Me ensina, diga outra vez, a caminhar sobre os problemas, crendo na tua palavra. Diga: a partir de hoje, eu recebo na minha vida o poder da vitória, que é Jesus agindo em mim. Mas também diga isso: eu aprendo através de Jesus a usar a palavra da fé, em nome de Jesus. Mantenha a tua mão erguida. Doença nesse ambiente, enfermidade, aleluia, vai embora agora. Por quê? Porque certamente Jesus levou sobre si as nossas enfermidades naquela cruz. Se alguém chegou enfermo aqui, recebe a cura agora. Liberdade.